Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar a respeito da semântica. Sei que faz algum tempo já que vocês estudaram semântica, mas vamos relembrar o que significa semântica. Semântica então, gente, é o estudo da significação, ou seja, significado das palavras, de uma oração, ou seja, tudo aquilo que é passível de receber um significado. Então, esse seria um conceito bastante geral do que é, então, a semântica. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre informações implícitas no texto. Vamos analisar, então. Para se compreender um texto, muitas vezes é preciso ir além do que está escrito explicitamente. Para isso, é preciso ler nas entrelinhas, buscando as informações implícitas, aquelas que depreendemos ao fazer referência. Entende-se como interferência o processo de raciocínio em que se conclui uma informação a partir de outra já conhecida, sendo esta última uma informação que está posta no texto ou que é depreendida do contexto. Então, gente, se eu estou falando de informações implícitas, é o que a gente torna, possível a partir da nossa interpretação textual. Então, se eu tenho um texto, como, por exemplo, a gente leu ali anteriormente, tem algumas informações que estão claras. Por exemplo, se eu coloco que fulano adoeceu. Então, eu tenho uma informação ali que está clara que ele adoeceu. Agora, eu tenho implicitamente que anteriormente ele estava bem, estava saudável. Então, tem coisas que estão explícitas. Explícitas, lembrem de coisas expostas. Então, estão claros. Agora, o que é implícito, vamos aproximar da palavra interno. Então, é aquilo que eu preciso ler e interpretar o que está ali. Então, gente, a gente tem um processo chamado de inferência, que é, gente, o processo de raciocínio de quando a gente pega uma informação a partir de outra já conhecida. Então, praticamente, se a gente for analisar aqui, quando nós lemos um texto, nós pegamos as informações explícitas, passamos pelo processo de inferência e transformamos, então, em informações implícitas. Então, é esse o raciocínio aqui. Então, gente, toda informação implícita no texto é sempre inferida. Os principais tipos de informação implícita nos textos são os pressupostos e os subentendidos. Então, gente, toda informação que é interpretada, tudo aquilo que eu tiro a partir da minha interpretação, a gente vai falar que foi inferido. Então, não tem como eu não fazer esse processo num texto, diferentemente daquilo que está claro, o que está explícito. Então, os dois principais tipos de informações implícitas que nós temos no português são os pressupostos e os subentendidos. Vamos ver o que são esses processos. Primeiramente, gente, nós temos o pressuposto. Os pressupostos são implícitos que se depreendem de alguma informação posta no texto por meio de um marcador linguístico, uma palavra ou expressão. Para exemplificar, consideremos o enunciado seguinte: quando João voltará para casa? Então, gente, quando eu tenho um pressuposto, eu pego alguma parte desse enunciado e dele, então, é que eu retiro alguma informação. Então, se é pressuposto, eu consigo fazer a marcação da palavra que me ajudou a chegar nessa conclusão. Então, analisando aqui, quando João voltará para casa? Desse enunciado, podemos inferir a informação de que João saiu de casa. Isso é possível devido à presença do verbo voltar. Dizemos, então, que voltar é um marcador linguístico da pressuposição, pois ele carrega implicitamente a informação de que houve a ação de sair. Só é possível ocorrer a ação de voltar se primeiro
houver a ação de sair. Então, gente, quando eu tenho ali o verbo voltar para cá, voltar, né? E daí eu tenho o complemento para casa, nós percebemos o quê? Está pressuposto que uma hora ele saiu de casa. Então, eu sei disso por conta da presença do verbo voltar. Se eu estou voltando, é porque anterior a isso eu saí de casa. É a mesma coisa do ato de reescrever. Se tenho o ato de reescrever, é porque eu estou escrevendo novamente algo que já foi escrito anteriormente. Então percebam que eu consigo marcar de forma bastante clara, então, qual é a palavrinha ali, então, que está nos auxiliando nisso. Vamos a mais um exemplo. Nós temos aqui, ex-paquita desmente. A ex-paquita Roberta Cipriani desmente rumores de final de seu noivado com Diogo Boni, filho do atual consultor da Rede Globo de televisão, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. Ela me garantiu que está muito bem com o rapaz e que passaram o carnaval juntinhos em Angra dos Reis. Então aqui nós temos, né, um trecho do Jornal de Jundiaí. Vamos analisar, então, o que nós temos nesse trecho. Nesse texto, encontramos, entre outros, os seguintes pressupostos e seus respectivos marcadores linguísticos. Então, se ela é ex-paquita, Roberta Cipriani foi paquita no passado. Então, gente, isso significa que o marcador que me dá essa informação é ex-paquita. Filho do atual consultor da Rede Globo de televisão. O pai de Diogo Boni ainda vive. Por que eu sei disso? Por conta do atual. Observem então, eu pego um enunciado. Desse enunciado eu tiro um pressuposto. Então, no caso ali, se ela é ex-paquita, quer dizer que no passado ela foi paquita. Então, o meu marcador linguístico que me traz essa informação é justamente a expressão ex-paquita. Então, gente, perceba que uma característica importante desses pressupostos é a de que o texto depende deles para ter lógica. Observe que os trechos, a ex-paquita Roberta Cipriani e filho do atual consultor da Rede Globo de televisão, não fariam sentido no texto caso seus respectivos pressupostos não fossem tomados como verdadeiros. Ou seja, se Roberta Cipriani não tivesse sido paquita e o pai de Diogo Boni não fosse vivo. Ou seja, nós percebemos que esses pressupostos, eles são necessários sim para que a gente consiga fazer essa interpretação. Então, eu preciso, obviamente, que essas informações sejam verdadeiras. Então, por exemplo, se eu coloco lá que Thalita é professora de língua portuguesa. O que tem pressuposto ali? Se eu sou professora de língua portuguesa, pressupõe-se que eu fiz faculdade de letras. Letras português. Então, é isso que está pressuposto. E o que marca isso? Professora de língua portuguesa. Porque para exercer essa profissão, eu necessariamente preciso ter a faculdade de letras. Então, gente, dessa forma, por terem de ser assumidos como verdadeiros para que o texto faça sentido, os pressupostos podem induzir um leitor desatento a assumir como verdadeiro um argumento com o qual ele não concorda. Então a gente precisa entender que o quê? Sempre existirão pressupostos, né? A gente sempre vai ter informações ali que eu consigo retirar do texto. Então, gente, nós precisamos sempre tomar esses pressupostos como verdadeiros, justamente porque, senão o texto ele não vai ter sentido. Justamente porque, gente, se eu tiver uma informação que não faça parte ali, que seja falsa, eu já prejudico todo o meu texto. Por quê? Um texto é uma unidade. Então, eu preciso ter essa unidade sendo construída ali. Então, isso é bastante importante. Então, vimos, primeiro fato, a respeito dos pressupostos.
que eu tenho um marcador linguístico, essa informação eu tenho ela como verdadeira. Por que eu tenho essa informação como verdadeira? Porque está pressuposto, é verdade. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!